onde o Espírito Santo entra, há mudança. Deus está falando, Deus está te chamando. E a voz é: vem a mim, porque eu tenho uma obra na tua vida. Essa intimidade que você deve manter com Deus, ela é ornada com os dons espirituais que às vezes nós nem sabemos que temos. Será que essa palavra é ultrapassada ou ela tem valor para nós hoje? Declare isso aqui nesta noite. Convenção Janeiro 2024. Com a participação de pastores de todo o território nacional. Fala pro Espírito Santo, fala. Como é que tá por dentro? Se esquecer, cresce. Se esquecer, cresce. Se esquecer, Deus te abençoa. Se esquecer, a vitória chega. Se esquecer, a porta abre. Será uma semana do agir de Deus. É tempo de luta, é. Tem tempo de guerra, tem. Tem tempo de adversidade, tem. Mas o crente verdadeiro também tem tempo de adorar, de cantar, de glorificar. A fé dá convicção para nós daquilo que nós não estamos vendo com os nossos olhos. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele levantará. Tenho saúde, tenho paz, tenho nome escrito no céu, mas a minha alma, o que está acontecendo com a minha alma? E dizemos: ó alma, em Deus espera, em Deus confia. Esqueça o que ficou para trás. Faça que nem o apóstolo Paulo disse: eu esqueço-me daquilo que para trás ficou e eu sigo para frente. Eu olho para Jesus, o autor e o consumador da fé. Não tem como ficar de fora. Venha abastecer a sua alma da presença de Deus. Formem suas caravanas, reservem seus hotéis e participe. Queridos e amados irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Despertai da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Nós estamos hoje no auge da Convenção Janeiro 2024, naquele grande sábado que é um dos maiores ou talvez o maior culto da convenção. As dependências da igreja completamente tomadas por uma grande multidão aqui na nossa sede nacional e, acima de tudo, a presença de Deus simplesmente pairando sobre esse ambiente. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado a nossa convenção, compartilhado o nosso link para que outras pessoas também sejam alcançadas pela bendita e preciosa palavra de Deus. A direção desta programação é do nosso pastor Ademar Alves Lacerda, com vocês nesse momento o presbítero Gabriel Vitor, e na nossa programação de hoje nós vamos reviver uma das entrevistas maravilhosas que tivemos com obreiros aqui da nossa sede nacional que vem para as nossas convenções, e eu tenho certeza que o seu coração será grandemente edificado. Não deixe de compartilhar esse link com mais alguém, para que essa pessoa também seja alcançada por esse testemunho, por esse depoimento de fé. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, e aguardamos os irmãos para a convenção amanhã, grande último dia, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Lembrando que após a reunião com os obreiros, e após o culto da manhã, as portas da reunião serão abertas para os irmãos que estavam no culto entrarem aqui na nave do salão da nossa sede nacional para acompanharem a consagração dos novos diáconos da igreja. À tarde, às 15 horas, nós teremos a separação ao Santo Presbitério e às 19 horas
a consagração ao pastorado. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e venham participar conosco apenas a 50 metros do terminal de ônibus do Boqueirão, em frente à praça, Rua General Djalma da Rocha Lima, número 70. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Cristo Jesus. Depois dessa minha fala, os irmãos vão acompanhar agora uma rápida imagem captada por celular mesmo, para vocês terem ideia da multidão que está presente aqui em nossa sede nacional, e na sequência vocês ouvirão esse lindo testemunho em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê uma noite de sábado de vitórias na presença do Senhor. Eu disse, mãe, é a senhora que está aqui, a primeira vez depois de 2 anos. Por que eu estou nesse estado? Olha o meu estado. E a mãe abraçou, e aquilo foi um lugar de glorificar o nome de Deus. Ali naquela fazenda foi estabelecido. Uma irmã essa semana chegou aqui e disse, meu marido está muito oprimido, pastor. E eu fui falar com o meu pastor, sabe o que ele falou? Sai com ele, vai numa terra, vai para a praia. Ela disse, eu fiquei com tanto. E a igreja venceu porque orava e jejuava. Vocês têm algum desafio? Vocês têm alguma luta? Vocês estão passando por alguma luta? Eu desafio aqui nessa noite. Se você fazer um propósito, se a porta vai ou não vai abrir, vai abrir. A igreja foi assim. Os irmãos me chamavam para ele para a missão. O que nós temos que fazer? Antes de qualquer coisa, vamos o quê? Orar e jejuar. Orar, pedir a Deus. Jejuar. Hoje não, você vai chamar alguém. Queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um testemunho especial. Deus abençoe você que está aí do outro lado da tela nos acompanhando, e o nosso desejo é que o seu coração seja grandemente edificado através desse depoimento de fé que nós teremos agora com uma família muito especial que veio lá do Rio Grande do Sul para Curitiba e vamos testemunhar conosco nesse momento. O diácono William, a sua esposa, a irmã Franciele, a filhinha Manuela que está aqui também. Inclusive é um testemunho familiar, eu diria assim, e eu tenho certeza que o seu coração será fortalecido no Senhor depois de você ouvir essa experiência maravilhosa que veio direto, eu creio, do coração de Deus para o seu coração nesse momento. Já conosco aqui o diácono William. Paz do Senhor, companheiro, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal IPJC Oficial. Paz do Senhor Jesus, presbítero Gabriel, é uma honra de estarmos aqui neste lugar. Amém, o prazer é todo nosso. Eu tive a oportunidade de conhecer o irmão diácono William ainda lá no estado de São Paulo, né? Exatamente, lá em São Paulo. Foi na aclimação. Na aclimação. Na aclimação. E hoje o irmão reside na cidade de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul. Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul. Fica mais ou menos a quantos quilômetros de Curitiba e quanto tempo os irmãos gastaram de viagem para chegar até aqui? Dá em torno de 600 quilômetros, mais ou menos 12 horas de viagem. 12 horas de viagem. O irmão foi para Carazinho já com a intenção de se casar. Exatamente. Olha aí, que bênção, que bênção. E como foi esse processo, só para a gente introduzir, irmão William, um testemunho com os irmãos do casamento de vocês, ainda assim que de uma forma rápida, mas comenta aí com os irmãos como foi para você essa saída, né, deixar o estado de São Paulo para ir, digamos assim, construir uma família agora em outra região do país, em outro estado, em outra cidade. Partilha para nós como foi assim essa experiência para o irmão. Exatamente, eu conheci minha esposa aqui exatamente aqui na igreja, aqui em Curitiba, e nós começamos a conversar pela internet, como antigamente era pelo Messenger do Facebook, começamos a conversar ali, e fomos conversando e falamos com ela, vamos orar a Deus, vamos orar para que Deus... E ela, vamos, amém, conversou com seus pais, tudo certinho, e todos nós juntos começamos a orar, buscar a presença de Deus, para que Deus desse o amém. E desde já, através da oração, Deus usando os irmãos, os pastores irmãos, que foi através de uma revelação que Deus mostrou, né, para os irmãos, a minha esposa, até onde eu iria sair da cidade de São Paulo e ia para morar no Rio Grande do Sul. Olha aí, nas intenções do irmão, assim, pessoais, o irmão pensava um dia estar morando aqui para o Rio Grande do Sul? Não, nunca pensei em morar no Rio Grande do Sul.
embora que seria até uma cultura diferente, né, da que eu era acostumado. Entendi. Mas graças a Deus, como falei, foi por Deus, fui bem recebido por todo mundo e por todos, e hoje estamos lá exatamente 10 anos. 10 anos, que benção. E já matei já também. Exatamente. Olha aí que bênção. Está aí o servo do Senhor, lá de São Paulo, mas que agora reside em Carazinho, no Rio Grande do Sul. E daqui a pouquinho também vamos falar com a esposa do irmão William, a irmã Franciele. Mas geralmente todo sonho de um casal, né, depois ali de contrair o matrimônio, é ter um filhinho, ter uma filhinha. E esse era o desejo do coração dos irmãos também. Sim, eu até cheguei a conversar com a minha esposa, né, quando casamos, passamos um tempo, e falei com ela, acho que é tempo de nós termos um filho, né? Já é tempo de nós termos um filho, né? Vamos orar para que Deus, né, abra as portas, né? E ela, amém, vamos orar. E começamos a ter um sonho, né, de ter um filho. Até o próprio Deus plantou esse desejo em nosso coração, de termos um filho, né? Porque, particularmente falando, como eu falava com a minha esposa, eu falava assim, eu quero ter alguém que me chame de pai, né? Quero particularmente um sonho meu. Sim, sim. Sim. Alguém que me chame de pai, que eu dê um amor de pai para um filho, ter uma criança que me amasse, né, como filho, né, e isso, aquele desejo foi brotando no meu coração. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E realmente isso, assim, para nós, né, que somos pais, traz uma completude, né, no nosso coração, assim, muito grande, né, de ter esse sonho realizado para a glória de Deus. Mas as coisas sucederam, assim, facilmente como os irmãos imaginavam, ou como foi essa experiência para vocês? Quando começamos a sonhar a ter um filho, minha esposa e eu começamos a orar e já plantou a semente em nosso coração. E a minha esposa, ela engravidou a primeira vez, né? E quando ela engravidou a primeira vez, eu me lembro que ela chegou em casa, contou, dizendo, eu estou grávida, e eu comecei a ter sonhos, vamos ali pegar no quarto, já fazer isso, já fazer aquilo. Começamos a ter projetos, sonhos, né, para que aquela criança, quando nascesse, já tivesse o seu cantinho, já tivesse bem recebida, com amor, com carinho, né? E ali começamos a ter sonhos. E eu vejo ali algo tão interessante, presbítero Gabriel, era que às vezes nós sonhamos e não é do jeito que nós queremos. Isso é verdade. E certa vez ali, eu me lembro assim, que no outro dia, ela começou a ter um aborto, né? Um aborto espontâneo, como fala. E ali, particularmente falando, eu comecei a chorar, fiquei triste. Muito balançado. Muito balançado. Eu não queria passar aquele sentimento para ela, né? Porque ela já estava passando por aquele momento difícil também. Mas ali eu guardei comigo, orei a Deus. E Deus, ele foi moldando, né, devagarzinho do seu jeito, foi mostrando para que o nome dele fosse glorificado. Que coisa, porque diferente do que muitas pessoas pensam e diferente do que prega, né, essas teorias aí abortistas, a partir do momento ali da concepção, a gente já cria no coração aquele amor de pai, exatamente, aquele amor de mãe. Para nós ali não é apenas um ser qualquer, né, exatamente, é o filho que está ali, é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e a nossa também, né, de tal forma que uma perda dessa natureza causa uma comoção muito grande no coração, né, companheiro? Exatamente. Então, quando eu chegava do trabalho, a minha esposa grávida, eu ia lá, colocava a mão na sua barriga e falava, oi filho, o papai chegou. E é algo tão interessante que toda vez que falava com ela ia lá e já mexia na barriga da minha esposa. Né? E teve um dia que marcou a minha vida, né? Que a minha esposa me mandou mensagem, hoje eu estou preocupada, né? A Manu ainda não mexeu aqui. Eu falei, não se preocupa, fica tranquila, Deus falou que ia dar tudo certo, fica tranquila e amém. E quando eu cheguei em casa, né, e falei com a minha esposa, coloquei a mão na barriga dela e falei, filha, o papai chegou. E naquele exato momento ela começou a mexer novamente na barriga. Aí Deus, tem aquele todo o processo do alívio, tudo, né? E algo assim, particularmente falando, é uma emoção que quem é pai, né, presbítero Gabriel, né? A pessoa sente, assim, algo que é de Deus, né? É de Deus, é divino. É de Deus, assim, é divino. É algo que não tem sentimento maior de ser pai, de carregar uma criança no colo, ser chamado pai, eu te amo, né? E isso particularmente falando, eu acho muito lindo,
né, da parte de Deus, é esse dom que Deus deu, né, para nós que somos pai, né, porque esse é algo lindo da parte de Deus, né, nós carregamos o nosso filho no colo e ensinar, como a Bíblia nos fala, nos ensina a ensinar a criança no caminho do Senhor. Com toda certeza. É muito lindo da parte de Deus. Deus, ele é pai, né, e dá também ao homem esse privilégio, né, essa grande oportunidade, é uma coisa assim fantástica. E até os estudiosos dizem, né, que existe um reflexo muito grande já depois da criança nascida, desses momentos, né, que a criança passa ali na barriga, interagindo com o pai, interagindo com a mãe, recebendo carinho. Eu ainda conversava ontem com uma irmã aqui na igreja, né, que está trabalhando aí na cozinha, nesse período de festividade, e ela dizia bem assim, que antigamente, pelo menos na realidade dela, né, no convívio dela, as pessoas não tinham esse entendimento, então assim, não tinha essa coisa de o pai, a mãe, ficar interagindo com a criança ali no ventre, tendo essa reciprocidade ali com a criança ainda na barriga, né? E ela diz que hoje, depois já, né, de estar experimentando aquela fase assim, já da idade mais avançada, né? Ela consegue ver nas mães mais novas e ter essa percepção de que ainda lá no ventre a criança de fato responde, né, a esses estímulos, e depois que a criança nasce, isso reflete de forma muito positiva ou muito negativa, né? Dependendo do que a criança recebe ainda quando está ali no ventre, né? Exatamente, algo também que me chamou muita atenção quando a Manu nasceu, né, quando estávamos lá na sala do parto lá, quando o médico o cirurgião entregou a Manu para o pediatra, aí fomos seguir ali, né, seguindo o pediatra junto para dar os primeiros passos, tudo, e eu falei com ela chorou ali daquele jeito da recém-nascida chorando, e quando eu falei com ela, Manu, o pai está aqui. E foi algo tão lindo assim, né? Nós somos pais entendendo, foi algo tão lindo que quando eu falei o pai está aqui, ela parou de chorar, ficou procurando, né, ali, ela começou, ela reconheceu a voz do pai. Isso assim é algo que eu achei lindo, o presbítero Gabriel, né, da parte de Deus. Meu Deus, isso é de um privilégio, né, que assim nos faltam palavras, né, para expressar a grandeza do amor de Deus, de dar, né, ao homem uma oportunidade de vivenciar uma experiência tão sublime como essa. Queridos, nós vamos agora a um louvor e na sequência nós voltaremos falando um pouquinho com a nossa irmã Franciele, que é a mamãe, né, falando também da sua perspectiva, e depois na sequência a gente volta com o servo do Senhor, nosso irmão Diácono William, para seguir partilhando também da sua experiência como pai e para nós concluirmos esse testemunho tão especial.
perdido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Estamos de volta depois desse belíssimo louvor e agora conosco aqui também a nossa irmã Franciele, esposa do nosso irmão William, partilhando agora dessa experiência também e agora da sua perspectiva como mãe. Irmã Franciele, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda também. A paz do Senhor, presbítero Gabriel, é um prazer para mim poder estar aqui, Amém. que eu creio que é uma oportunidade que o nosso Deus preparou, né, para nós Amém. poder compartilhar com os irmãos que estão sempre aí sintonizados na programação, um pouquinho daquilo que o Senhor fez na minha vida, desse milagre que Deus me deu o privilégio de eu carregar no meu ventre. Irmã Franciele, eu queria fazer uma pergunta para a irmã, mediante aquilo que o nosso irmão William já comentou a respeito do aborto espontâneo, né? Como foi para a irmã essa experiência? Eu digo isso porque no nosso convívio aqui na igreja, há irmãos, né, que já passaram também por essa experiência, eles comentam, né, da dor que é, né? Como foi para você passar por uma experiência tão difícil, sabendo que, assim, o Senhor colocou uma sementinha lá, né, mas pela sua vontade soberana, essa semente foi recolhida novamente. Como foi para você passar por esse tipo de aflição? Então, presbítero Gabriel, eu entendi no Senhor que isso fazia parte de algo que o Senhor tinha para tratar comigo, né? Porque eu sempre falo para os irmãos, quando eu estou testemunhando, que teve um determinado momento da minha vida em que eu orei ao Senhor e falei assim para o Senhor que a partir daquele momento eu estava entregando ao Senhor o controle da minha vida. Meu Deus. Né? Aquilo que fosse para acontecer estaria nas mãos do Senhor. Foi algo que eu falei para o Senhor de mim, né? E como o meu esposo comentou, quando a gente casa, né, logo nasce então o desejo de nos tornar pais, né? E foi o que aconteceu com nós. A gente esperou um tempo, porque os nossos planos era adquirir uma casa, ter um conforto maior, para então a gente pensar em ter um filho, né? Sim, aí sim. então, presbítero Gabriel, é sempre isso que eu digo. Foi aí que o Senhor permitiu, eu creio, que viver essa experiência, porque no momento que eu falei para o Senhor que eu estava entregando a Ele o controle da minha vida, então era todas as minhas decisões, inclusive essa. Aí chegou o momento que nós decidimos agora, nós vamos chegar ao momento de nós sermos pais, né? Então, meu Deus, meu coração, assim, o maior desejo que eu sempre tive foi de me tornar mãe. Eu olhava as irmãs, assim, no culto, com os filhinhos ali, nossa, me nascia um desejo tão grande, sabe? Imagina. De ter o meu. Mas os nossos planos
é um, os nossos pensamentos são um, mas o do nosso Deus é diferente, né? E, irmã Franciele, às vezes, assim, quando a gente faz esse tipo de oração, né, entregando ao Senhor toda a nossa vida, como diz o hino, né, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser lhe controlar, muitas vezes a gente não imagina o que está por vir, né? É claro que Deus nos abençoe, é claro que o desfecho final da história de vocês, assim, é maravilhoso, mas é necessário primeiro passar pela aprovação para depois experimentar a bênção e a vitória que vem da parte do Senhor, né? Com certeza, presbítero Gabriel. Até porque o Senhor, Ele permitiu eu viver isso para exatamente aprender sobre o que Ele, realmente, o que é entregar o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor, né? Eu planejei de uma forma, os meus planos eram uns, mas o Senhor queria me mostrar que quando a gente entrega o controle nas mãos dele, é Ele quem determina o que vai acontecer, e não conforme a gente quer que aconteça, né? Ou no tempo que a gente quer que aconteça. É verdade. E como foi para a irmã, assim, depois que soube que estava grávida novamente, agora, né, da Manuela, a Bencinha que está aqui, daqui a pouquinho, né? A gente vai mostrar também, ela está ali no colo do papai. E como foi ver para você agora o Senhor, mais uma vez agora na sua soberania, na sua vontade, dizendo assim, eu vou dar uma bênção muito especial e esse privilégio novamente para vocês serem pais? Sim, então, presbítero Gabriel, assim, eu passei um processo. Eu sempre comento com os irmãos quando eu tenho a oportunidade de dar um testemunho, porque teve um momento na minha vida que eu falei para o Senhor, que quando aonde Ele abrisse uma oportunidade, eu não iria me calar, porque o que eu passei, o processo que eu passei, eu creio que pode ajudar alguém, que, né, alguma irmã que de repente tem o mesmo sonho que um dia eu tive, né? E durante esse processo, presbítero Gabriel, eu tive 2 abortos. O primeiro foi em 2018, né, que foi o primeiro. Eu descobri que estava grávida, já comentei com meu esposo. Foi uma alegria, assim, daí a gente comentou, já ligamos para a mãe dele, que mora em São Paulo, e contamos para meus pais. Foi uma alegria, porque todos estavam na mesma expectativa, né? Você tem que ter um filho, tem que ter um filho, né? E então nós contamos, isso foi numa sexta-feira. Daí no sábado eu estava trabalhando e comecei com umas dores fortes e aconteceu o aborto. Aí eu procurei um médico, né? O médico me solicitou vários exames rotineiros, assim, para ver se a saúde estava ok, né? Então, eu fui novamente na consulta, o médico falou assim para mim, olha, Fran, tá tudo certinho, os teus exames, tá tudo certo, não tem nada de alteração, então nós vamos considerar como algo normal, né? Que pode acontecer, tu só descobriu o que é um aborto porque você já estava planejando ter um filho, né? Tem mulheres que acontece que nem ficam sabendo porque nem estava esperando, né? E me tranquilizou. Ele disse, a hora que você estiver pronta novamente, não vai ter problema nenhum. Passado 1 ano, eu descobri a minha segunda gestação. Só que dessa vez, presbítero Gabriel, foi diferente. Porque dentro de mim, eu sentia que alguma coisa não estava correta. Eu sentia, assim, que eu tinha algum problema. O próprio Deus, Ele já vai preparando a gente para algo que nós temos que enfrentar lá na frente, né? E eu descobri a minha gravidez, só que eu não comentei com ninguém. Nem com meu esposo, nem ele sabia que eu estava grávida. Isso foi numa sexta-feira também, se passando 1 ano depois. Eu lembro que eu trabalhei aquele dia, eu fui fazer o exame, o teste de farmácia, fiz o de sangue, eu estava ali com um positivo na minha mão. Aí eu cheguei em casa na sexta-feira, depois do meu trabalho, fui tomar banho. E quando eu saí do banheiro, fui para o meu quarto para me arrumar para ir para o culto, né, que nós tínhamos o culto à noite. Então, meu esposo entrou para o banho. E eu fechei a porta do quarto e, na frente do espelho, eu comecei a falar com Deus. Coloquei a mão na minha barriga, falei assim, Senhor, somente eu e o Senhor sabe que eu estou grávida novamente. Mas dentro de mim, eu sinto que eu não vou conseguir prosseguir essa gestação novamente. E aí eu falei, presbítero Gabriel, com o Senhor, com a minha alma naquele momento. Só eu e Deus dentro do quarto. Chorei, derramei as minhas lágrimas na presença do Senhor. Falei assim, Senhor, o Senhor conhece. Eu não sou perfeita, mas tudo aquilo que eu procuro fazer para o Senhor é de todo o meu coração. E eu questionei o Senhor naquele momento, presbítero Gabriel. Eu falei assim, Senhor, eu olho para o lado, às vezes eu vejo assim, alguma irmã que planeja, né, as mulheres assim, até na minha volta, minhas colegas de trabalho, eu vou estar determinado dia, determinado mês, eu vou, né, programar a minha gestação. E elas fazem, isso acontece de uma forma tão, né, natural, simples, assim, natural. E por que eu
comigo não vai poder ser assim, porque eu sinto que eu não vou conseguir chegar até o final dessa gestação. E eu chorei ali, presbítero Gabriel, falei com Deus, chorei. E quando meu esposo saiu do banho, eu enxuguei minhas lágrimas, porque eu não queria que ele nem desconfiasse o que estava acontecendo. Porque eu acredito, hoje eu entendo, presbítero Gabriel. No momento que eu estava passando por essa luta, teve momentos que eu não estava conseguindo entender o porquê daquela prova, daquela luta, né? Mas hoje eu sei o porquê, né? Que hoje eu sempre digo, eu tenho um testemunho para contar, porque para a gente ter, nós precisamos viver a primeira experiência, né? Com certeza. E aí, então, a gente foi pro culto. Chegando no culto, o pastor estava lá para transmitir a palavra, e eu sempre falo algo assim, ó, para deixar para os meus irmãos. Às vezes a gente vai no culto naquela expectativa, chegar na hora dos dons para ser revelado, para mim ser alcançado pelo Senhor, né? E não que isso não seja errado, o Senhor opera com certeza, mas eu sempre digo para os irmãos ficarem atentos em todos os momentos do culto, né? E principalmente através da palavra, porque nesse culto foi a palavra que foi revelada ao meu coração, que eu entendi o que o Senhor tinha na minha vida naquele momento. E eu nunca esqueço, presbítero Gabriel, a palavra que foi pregada naquela noite foi sobre Tomé. Tomé precisou tocar na mão de Jesus para entender que era Jesus, que ele não conseguiu acreditar. E aí, naquele momento, o Senhor falava assim no meu coração, se você tiver algum problema que seja impossível para o homem, para mim não é. Então, fica em paz, fica tranquila. Era como se naquele culto, naquela palavra, só estivesse eu e o pastor. Aquela palavra foi totalmente direcionada a mim. Eu já tinha entendido o recado do Senhor para mim. Chorei muito, porque aquilo que eu tinha falado antes de sair da minha casa, Deus falou comigo através da palavra. E aí, para mim já estava o suficiente, já era o suficiente, né? A forma que o Senhor tinha falado comigo. Aí o Senhor usou o seu servo através dos dons do Espírito Santo, que ali tinha uma irmã que o sonho dela era se tornar mãe. Mas essa irmã havia questionado ao Senhor porque você estava sentindo que tinha algum problema. E foi toda aquela conversa que eu tive em casa com Deus antes de me dirigir ao culto. Só Deus sabia. Só eu e Deus sabia. Deus falou tudo através da boca do seu servo, né? Então, no final, ele falou assim, e Deus está mandando dizer para você, minha irmã, que você vai sim ser mãe. Vai chegar um momento que você vai sim pegar o teu filho nos braços. Essa é uma promessa que o Senhor fez. A partir daquele momento, presbítero Gabriel, eu firmei a minha fé. Porque se Deus falou, tá falado. Porque quando a gente coloca tudo na mão de Deus, mas a vida assim, tá indo tudo bem, é fácil você descansar no Senhor, né? Numa situação assim é muito difícil, mas Deus ele é tão bom que, como a irmã disse, não só apenas já testificava em seu coração que a irmã ia passar novamente por esse processo, né? Mas também assim acalentou, acalmou, usou a misericórdia, né? Para falar de forma assim bem específica, bem especial, para fortalecer a fé, não só para passar por aquele processo mais uma vez, mas também para aguardar, né, a promessa que em determinado tempo, determinado por Deus também, obviamente, iria se cumprir na vida dos irmãos, né? Com certeza, presbítero Gabriel, foi algo assim incrível, uma experiência assim maravilhosa que eu tive com o Senhor. Eu sempre disse, para a glória do Senhor, eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico, né? Cresci na presença do Senhor, dentro da casa do Senhor. E eu sempre digo assim, sempre que me chamou muita atenção, que eu me alegrava tanto assim de ouvir os irmãos lá na frente testemunhando de algo que o Senhor fez na vida, aquilo me dava uma alegria, assim, pensava, meu Deus, como... Ficava imaginando, né, como que Deus é maravilhoso que pode alcançar. E aí, então, chegou um momento que o Senhor permitiu eu viver, né, para mim ter um testemunho para contar também. Mas eu sempre digo para os irmãos, assim, que quando o Senhor nos faz uma promessa, nós precisamos nos preparar para o processo, né? Que o processo vem e nem sempre ele é fácil como a gente pensa, né? A gente precisa estar disposto a viver aquilo que o Senhor tem, né, para nossas vidas. E eu creio que, assim, eu estou aqui contando hoje porque o Senhor usou de misericórdia, porque mesmo eu tendo uma promessa do Senhor, sabendo que o Senhor havia prometido que Ele me daria, eu tinha certeza que eu iria ser mãe. Se o Senhor falou, Ele não volta atrás. Mas nem sempre... Durante o período da espera,
A minha fé foi a mesma, ali firme, vai acontecer. Teve momentos, a gente é humano, Deus sabe disso, né? E geralmente Gabriel. assim, Deus fala a promessa, mas não fala o processo, Exatamente. né? Porque às vezes se Deus falar o processo também, a gente já desanima, né? Assim, tanto verdade. é que quando eles vêm ali da terra prometida, né? E falam, a terra mana leite e mel, até aí tava tudo bem. Quando começaram a falar, não, mas tem gigante, tem isso, tem aquilo, o povo já começou a desanimar. Então, Deus, ele tem as suas formas, né, de trabalhar, porque ele conhece a nossa estrutura, como diz a palavra, que nós somos pó, né? É verdade, presbítero Gabriel, com certeza. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. E então, algo assim que eu lembro, que quando eu tive que Deus usou o seu servo através dos dons do Espírito Santo, eu estava grávida, né? Eu tinha descoberto a minha segunda gestação. Fui lá pra frente e recebi a oração. E eu fiquei naquele pensamento, assim, pensei, será que agora? Será que vai ser essa gestação que vai ter ao final? Mas os planos do Senhor não eram aquele momento, aquela vontade dele, né? Que eu prosseguisse naquela gestação. Porque eu perdi de novo, novamente tive um segundo aborto, né? Então, aí que começou o processo até alcançar minha promessa. Esse processo de gestação até o aborto durou mais do que o primeiro? Assim, o primeiro aborto que eu tive foi com 6 semanas de gestação. E o segundo foi com 8. Então, semanas. foi períodos curtos ali que eu tive. E depois, então, presbítero Gabriel, que eu perdi a segunda vez que eu tive o segundo aborto, eu procurei novamente um médico, né? E então ele falou assim pra mim que nós teríamos que investigar o que estava acontecendo, porque o primeiro aborto ele considerou como se fosse algo normal, que poderia acontecer, né? Mas agora, então, no segundo, daí nós já teríamos que ver o que estava acontecendo, porque não poderia eu estar tendo aborto de repetição. Então ele falou assim pra mim que já imaginava mais ou menos o que era o meu problema, que ele iria me dar uns exames específicos, né, sobre o que ele já estava imaginando que eu tivesse, né, para mim poder fazer os exames. Daí eu fiz os exames e chegou o dia de eu ir lá mostrar para ele, para ver o resultado, né. E eu estava, assim, uma certa angústia e, ao mesmo tempo, pensando assim, se der positivo para esse problema que o doutor está achando que eu tenho, o Senhor vai me curar, que Ele me prometeu que Ele vai me dar um filho. E se não der nada, se der tudo certo, é porque Ele já me curou. Sim. Né? De qualquer forma, eu creio que a mão de Deus está sobre a minha vida. E, então, chegou o momento de eu mostrar o exame para ele. Cheguei lá, entreguei para ele os exames. E ele olhou e ele falou assim para mim, olha, Fran, deu exatamente o que eu já estava imaginando que tu tivesse. Teu problema que você tem é trombofilia. Para os irmãos entenderem, é um problema no sangue. Sangue grosso, para os irmãos entenderem assim. Difícil circular nas veias, né? Daí o médico me explicou, por causa disso que eu estava tendo os abortos, porque quando a mulher está gestante, né? Então, o sangue, ele aumenta, né, na corrente sanguínea, e para poder chegar até o feto. E como meu sangue estava com essa dificuldade de circular, então não chegava até o feto e acabava acontecendo o aborto, né? Então, naquele momento, ele falou assim para mim, ele disse, Fran, se você quiser, até tem como nós fazer um tratamento, mas eu já vou te adiantando que é um valor bem alto, né, financeiramente, tu vai ter que estar preparada. Ele falou para mim, tu vai ter que ter em torno, assim, nas tuas mãos, em torno de 30 mil reais para nós começarmos o tratamento, porque no momento que você começar, nós não vamos poder parar, não tem como interromper o tratamento, né, você vai ter que prosseguir. E se caso você aceitar de fazer o tratamento, eu não posso te dar 100% de certeza de que vai prosseguir, né? Que você vai conseguir chegar até o final. Corre um risco ainda de não conseguir, né, chegar até o final da gestação. E se você não optar por não fazer ou não tiver condições de fazer, então, infelizmente, você não vai conseguir ser mãe. Então, irmã Franciele, além de ser, digamos assim, um segundo aborto, né, um tratamento caro, que não tinha 100% de certeza. Então, a única certeza 100% que a irmã tinha é que Deus permanecia no controle da situação. Com certeza, presbítero Gabriel. Eu sempre falo para os irmãos que eu tinha 2 caminhos diante de mim, dos meus olhos. Ou eu confiava naquilo que o médico estava dizendo para mim. Meu Deus. E ele não estava errado, porque, né, ele, dentro das limitações, porque o homem é limitado, né? Ele sabia que, conforme o problema que eu tinha, era impossível de me tornar mãe.
ou confiar na promessa que Deus havia feito a mim no altar. Você estava com duas verdades diante de você, porque a palavra do médico era verdade. Com certeza. Mas a palavra de Deus também é verdade. era verdade. Agora era escolher em quem confiar, né? Em quem confiar, com certeza. Deus. Então, presbítero Gabriel, eu lembro que, como não poderia ser diferente, eu ouvi aquelas palavras que o médico estava ali me desenganando, me dando o diagnóstico do que realmente eu tinha. No momento que ele estava falando aquilo para mim, eu estava em pensamento voltado ao Senhor, lembrando da promessa. O médico falando no diagnóstico e eu lembrando do que o Senhor havia prometido para mim no altar. E eu lembro que chegou um momento que ele parou de falar e olhou para mim e ele falou assim: Fran, você está bem? Conseguindo entender o que eu estou te falando? Daí eu disse, sim, doutor, pode prosseguir, estava... porque... mas eu estava naquele momento pensando no que o Senhor havia me dito. Sim. Então, no meu pensamento, era duas coisas que estavam acontecendo naquele momento, né? Então, eu lembro que eu saí do consultório, eu estava assim, presbítero Gabriel, com uma angústia no meu coração, com um nó na minha garganta, e minha vontade, assim, era de chorar, mas eu estava segurando as lágrimas, né? Eu lembro que eu olhei, assim, quando eu saí do consultório, tinha uma mulher com o seu bebezinho recém-nascido ali no braço. Deus. Eu olhei aquilo, sabe... Mexe, né? Mexe bastante. Eu estava Meu Deus. muito angustiada. E a minha família estava toda numa expectativa para ver o que realmente... O que tinha dado, né? No resultado dos meus exames. Eles já sabiam também do caso do primeiro aborto? Assim? Sim, a minha família já estava acompanhando o processo. Eu sabia que eu tinha perdido a primeira vez, a segunda. E eu lembro que eu fui reto para casa dos meus pais, porque meu esposo estava trabalhando. E daí eu cheguei lá e o pai e a mãe já vieram com uma expectativa para ver, né, o que tinha acontecido. Daí eu falei assim pro pai e para a mãe que tinha dado positivo, né? Problema que o médico já estava pensando que eu tinha. E naquele momento eu falei assim pro pai e para a mãe, mas vamos ficar em paz. Deus está no controle, eu tenho uma promessa, então vamos confiar. Mas dentro de mim eu estava muito angustiada, só Deus sabia. Aí eu lembro que eu fui para casa, entrei no meu quarto, dobrei meu joelho no pé da minha cama, peguei aquele exame, levantei para o céu e orei naquele momento, presbítero Gabriel. Eu orei e falei assim para o Senhor, eu disse, Senhor, até onde eu podia ir, eu fui. A minha parte eu fiz, eu procurei um médico, eu fiz os exames que ele solicitou e agora chegou o diagnóstico final. O senhor estava lá comigo na sala, o senhor ouviu tudo que ele falou para mim e ele falou que é impossível me tornar mãe. Mas o Senhor me fez uma promessa. E a partir de hoje, eu vou aguardar no Senhor, no tempo do Senhor, que o Senhor queira cumprir na minha vida, o seu querer, a sua vontade, eu estou pronta. Mas até aqui a minha parte eu fiz. Aí eu lembro que eu falei assim para o Senhor, eu falei, Senhor, se eu tivesse condições financeiras de fazer esse tratamento, eu não faria. Da mesma forma, eu não faria. Confiaria na palavra. Porque se eu fizesse, presbítero Gabriel, o tratamento, se tivesse condições, eu acredito que até mesmo o médico iria dizer, ela conseguiu por causa do tratamento. E eu falei, Senhor, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que as pessoas olhem para mim, olhem para minha filha e falem, ela realmente tem ela porque Deus deu. Você aceitou, assim, o desafio. Desafio. Desafio de fé, meu Deus. Com certeza. E naquele momento, então, eu dobrei meu joelho, eu chorei muito, presbítero Gabriel, porque eu estava bem angustiada, Deus sabe disso. E quando eu levantei dali, eu descansei no Senhor. Descansei e deixei no tempo do Senhor, né, que acontecesse, que o Senhor achasse que estaria na hora de me dar um filho, então eu estava disposta a esperar em Deus naquele momento. Irmã Franciele, e é importante ressaltar para os amados que estão nos acompanhando, né, ouvindo esse testemunho, que fé não é um negacionismo da realidade, né? A irmã realmente estava com problemas, o médico não estava errado, né, ao desenganar ali diante da situação, de não dar 100% de certeza, mesmo com o tratamento, né? Então, fé não é negar e dizer, não, eu não estou com problema. Fé é dizer, Senhor, eu estou com problema. Como disse a irmã, está aqui o meu problema, eu cheguei até aqui, daqui em diante eu não posso fazer mais nada, mas o Senhor me deu a palavra e eu acredito nesta palavra, apesar do problema. Porque tem muitas pessoas que acham que a fé assim, é você negar uma realidade que existe. E não é. É mesmo com aquela realidade dura, difícil, a má notícia que você recebe, você permanecer confiando na palavra de Deus, apesar da situação que você esteja enfrentando, ainda que o homem diga que é impossível, né? É verdade, com certeza, presbítero Gabriel. E eu estava lembrando aqui
sobre esse problema, né, que o médico falou, que era no meu sangue. E eu lembro que chegou um dia que eu estava na casa da minha mãe e eu falei assim para ela, eu disse, mãe, o médico disse que o problema meu é no sangue e não existe tratamento. Tem como a gente tratar para mim, me curar, para mim então conseguir, né? Mas eu creio que se Deus quiser, Ele pode me fazer uma transfusão de sangue, me dar um sangue novo. Eu tenho essa fé. E a mãe disse assim para mim, amém, eu também tenho essa mesma fé. E teve um dia que eu estava no culto também, Presbítero Gabriel. E através dos dons do Espírito Santo, Deus usando o pastor, ele falou que ele tinha uma irmã que tinha um problema no sangue, mas que ele queria deixar bem claro que não era anemia. Mas que era um problema no sangue que essa irmã tinha e que se cresce, naquele momento, Deus estaria fazendo uma transfusão de sangue. E eu levantei a minha mão e fui para frente, crendo que naquele momento Deus estava me alcançando. Que coisa tremenda. Então, assim, ó, Presbítero Gabriel, eu sempre digo, Deus, Ele é um Deus de detalhes. E durante essa espera, teve vários detalhes. Não tem como, por causa do horário, eu contar cada detalhe do que eu passei. Mas teve, sim, detalhes, experiências, assim, que elas são inesquecíveis. Eu nunca mais vou esquecer das experiências que eu tive durante essa espera com Deus. Que Ele nunca me deixou desamparada, assim, no momento, às vezes, que a minha fé estava meio que balançando, eu estava triste. Até, inclusive, Presbítero Gabriel, se o senhor permitir, eu quero compartilhar com os irmãos dos detalhes, assim, das experiências que eu tive com o Senhor, que marcou a minha vida. Foi um dia que eu estava sentada na sala da minha casa, conversando com o Senhor. Aí eu falei assim, Senhor, mas eu falei aquilo de todo o meu coração. Falei assim, Senhor, eu tenho uma promessa. O Senhor me prometeu que vai me dar um filho. Se o Senhor me der, eu vou ser eternamente grata ao Senhor por isso. Sim. Mas se o Senhor não me der, eu vou ser grata da mesma forma. Só que, Presbítero Gabriel, eu falei aquilo de todo o meu coração e chorei. Mas se o Senhor já tinha me feito uma promessa, Ele não vai voltar atrás naquilo que Ele falou. Não, Deus é fiel, né? Ele vai cumprir, né? Mas, naquele momento de espera, às vezes acontecia. Eu gosto de deixar isso claro para os irmãos, porque às vezes a gente pensa assim, ela teve fé o tempo inteiro, né? Não é assim, nós somos humanos, né? É isso que é importante ressaltar, porque às vezes a gente conta um testemunho de um milagre tão grande como esse, e as pessoas pensam assim, que às vezes a gente é aquele super crente, indestrutível, que nunca se abala, né? É verdade. A gente vê o próprio apóstolo Paulo dizendo assim, perplexo, mas não desanimado, né? A irmã confiou no Senhor até o fim, mas assim, não dá para ignorar a perplexidade, a palavra do médico, que é um profissional que estudou, querendo ou não, aquilo assim, mexe lá no fundo da nossa estrutura, então a gente fica constantemente lutando entre a fé e a razão, né? Entre a fé e a razão, mas ali mesmo com a nossa dificuldade, né? Lutando, Senhor, eu tô aqui, permaneço crendo, né? Na tua palavra. Com certeza, e foi exatamente assim que aconteceu comigo. E aí, nesse dia, Presbítero Gabriel, olha as formas que Deus tem para trabalhar, né? Minha amiga me deu uma caixinha, Presbítero Gabriel, com um presente, né? Com uma roupinha de bebê e um ursinho dentro. Me deu, porque ela tava feliz também, né? Que descobriu que eu tava grávida. Só que daí, depois aconteceu o aborto e eu guardei aquela caixinha. Guardei em cima do guarda-roupa, que hoje é o quarto da Manu. E... Só que quando eu olhava para aquela caixinha, ela me causava um certo tipo de dor, porque eu lembrava do que eu havia passado, né? Com certeza. Então, nesse dia que eu conversei com o Senhor, que eu falei que eu ia ficar grata a Ele, se Ele me desse, ou se Ele não me desse, eu também ficaria grata, né? Mas como eu falei, Deus, Ele não volta atrás naquilo que Ele promete, né? Então, nesse dia, a minha sobrinha, a Laura, foi posar lá na minha casa. E nós fomos dormir no quarto, que hoje é o quarto da Manu. E quando a gente deitou na cama, a primeira coisa que ela viu foi essa caixinha, em cima do guarda-roupa. E ela falou assim pra mim, tia, o que a senhora tem naquela caixinha? Só que essa caixinha eu nunca abri pra ninguém, nunca ninguém tinha visto, né? Daí eu falei pra ela assim, Laura, isso ali é uma coisinha que a tia tem guardada ali, porque eu não queria pegar pra mostrar pra ela, né? E daí ela disse assim, tia, pega ali que eu quero ver o que é que tem dentro. Daí eu falei assim pra ela, então vamos fazer o seguinte, vamos dormir, daí amanhã de manhã, quando nós acordar, a tia pega pra você ver. Eu, na esperança que ela fosse esquecer da caixinha no outro dia, né? No outro dia, nós acordamos, a primeira coisa que ela pediu foi a caixinha. Daí eu pensei, não vai ter outra escolha, eu vou ter que pegar e mostrar pra ela, né? Ela nem sabia conversar direito. Aí eu lembro que eu peguei a caixinha, eu cansei pra ela, ela abriu,
tirou a roupinha, ficou olhando assim. Daí daqui a pouco ela olhou assim pra mim e ela disse assim, tia, é só isso que a senhora tem? Cadê a fralda? Cadê o lenço umedecido? Meu Deus. Ou você não tá crendo na tua promessa? Que coisa tremenda. Naquele momento, presbítero Gabriel, eu não consegui conter minhas lágrimas, né? Eu chorei porque eu senti que era a voz do Senhor falando comigo. Era Deus. Com certeza era Deus. Porque eu havia dito para ele, né? Que se o Senhor me desse, seria eternamente grata. Mas se não me desse, da mesma forma seria grata. O Senhor tá me dizendo assim, creia na minha promessa. Se eu falei, eu não vou voltar atrás. E daí eu lembro que depois disso, eu conversei com meu esposo, que nós já tinha ganhado um berço, né? E eu falei assim pra ele, tava lá na casa da minha mãe, daí eu falei assim, quando tu vir pra casa, tu podia trazer o berço que tá lá na mãe? A fé já entrou em ação. Já entrou em ação, eu me decidi naquele momento, depois que eu ouvi aquela palavra, né? E daí eu lembro que o William trouxe, né, o berço, e eu lembro que ele chegou assim, daí largou o berço, tava desmontado, né? E ele ficou, tipo assim, me olhando, assim, sem entender muito o que tava acontecendo, né? Daí eu falei assim pra ele, só que eu não quero que tu deixe o berço aí desmontado, eu quero que tu monte e coloque lá no quarto, que é o quarto da Manu, né? Meu Deus. Quero que tu deixe lá, porque eu vou ficar, cada dia que eu entrar lá, eu vou olhar e pela fé eu vou ver o meu bebê lá dentro, né? E depois disso, o presbítero Gabriel, eu fazia isso todos os dias, eu entrava no quarto, olhava pro berço e pela fé eu via a minha promessa ali dentro, né? Que o Senhor havia dito. E esse é o outro lado da fé também, que a fé não somente confia apesar, né, da situação difícil, mas a fé também antecipa, a fé espera, a fé usa os meios, né? Como a irmã disse, Senhor, eu pude ir até aqui, né? Entregou ali na mão de Deus, mas agora Deus estava criando novas realidades, né? E você, digamos assim, não podia gerar uma criança no teu ventre sem a intervenção de Deus, mas podia montar o berço, podia preparar o cenário, podia já antecipar crendo que Deus seria fiel à sua palavra. Com certeza, presbítero Gabriel, é exatamente isso mesmo que aconteceu. Então, essas experiências, esses detalhes que aconteceu, assim, que marcou a minha vida, né? Que eu guardei no meu coração e eu digo que eu nunca mais vou esquecer da forma que o Senhor trabalhou, né? Trabalhou em mim, assim, de uma maneira muito maravilhosa, né? Na minha fé, que eu tive que exercitar a minha fé para mim, né? Confiar e hoje ter a minha filha nos meus braços. E outro detalhe, presbítero Gabriel, bem rapidinho, que eu quero falar, que eu vou lembrando que há muitos detalhes, né? Teve um dia também que eu estava no meu trabalho e eu comecei a sentir muitas dores, mas umas dores muito fortes, assim, que eu não estava conseguindo suportar ficar em pé. Uma dor, assim, muito grande. E daí eu trabalhava até 1h, que daí a 1h eu fazia um intervalo, né, de almoço. E eu, assim, ó, pedindo misericórdia para Deus para eu conseguir cumprir o meu horário, né, ficar até 1h. E daí chegou a 1h da tarde, eu fui para casa e começou uma hemorragia. Uma hemorragia muito grande. E eu tava sozinha em casa porque meu esposo, ele trabalha numa cidade próxima onde a gente mora, né. E eu lembro que eu consegui pegar meu telefone e ligar para minha mãe em casa, né? E falar assim para ela, assim, mãe, eu não tô muito bem, eu não quis assustar eles também, né? Mas se desse para vocês virem aqui em casa, né? Se o pai estiver em casa, puder vir aqui, porque eu não tô me sentindo muito bem. Só que eu estava, assim, numa situação que só Deus ali. Então, o pai e a mãe vieram rápido, né? Chegaram lá em casa e o pai, a primeira coisa que ele fez foi orar por mim, me ungir. E depois da oração, eu creio que foi a mão do Senhor que estancou a hemorragia, porque estava, assim, intensa. E daí o pai falou, assim, para me levar para o hospital, né? E a mãe falou assim para mim, pro pai, vamos levar ela no médico que já conhece o problema dela para ele ver o que está acontecendo, já né? Tá acompanhando. Já está acompanhando o caso, já sabe. E o médico fica na cidade que meu esposo trabalha. Não é muito longe, dá uns 20 minutos lá de Carazinho. E daí, então, o pai me levou até lá. E daí eu cheguei lá, o médico foi fazer um ultrassom urgente, né, para ver o que estava acontecendo. Aí ele falou assim para mim, ele disse, olha, Fran, o teu útero, ele cresceu. Tem um lado que ele tá bem maior. E eu vou te dar um remédio para você tomar em 1 semana. E aí você vai ter que retornar aqui. E se continuar com esse tamanho elevado, desse lado que ele cresceu, então nós vamos ter que cortar esse pedaço. A gente não vai poder deixar ele assim, do jeito que tá, né? E eu saí do consultório dele
E eu falei pra mãe, eu disse assim, mãe, em nome de Jesus, ele não vai cortar pedaço nenhum do meu útero. Porque Mas Deus estava provando até a última minha instância, fé, né? com certeza. Porque Deus me fez uma promessa e eu creio que eu vou gerar um filho no meu útero, não vou precisar cortar. Daí eu lembro que eu tomei o medicamento que ele me deu, né? Em uma semana eu voltei e ele fez novamente o ultrassom e, para a glória do Senhor, o meu útero tinha voltado para o tamanho normal. Deus é fiel. Deus é fiel. E outro detalhe também é que o meu útero é invertido também. O útero, né, normal, ele é virado para frente e o meu é virado para trás. Meu Deus. O útero invertido também. Ou seja, Deus, assim, ele trabalhou contrário a toda razão, a toda ciência. Deus fez o que ninguém poderia fazer. Com certeza, presbítero Gabriel. E daí, depois, né, dessas provações, essas provas, então chegou o momento do meu vitória. Positivo, da minha vitória. Até, inclusive, eu lembro que teve um momento que eu fiz uma oração e pedi, assim, eu disse, Senhor, por tua misericórdia, não por merecimento, né? Mas por misericórdia, se o Senhor puder me abençoar, que o próximo positivo que eu tiver seja o meu milagre, porque eu tava, assim, a gente sofre, aflita né? Pela espera, né? É. E quanto tempo, mais ou menos, durou esse processo, desde lá o primeiro aborto, o segundo aborto, até a chegada da Manu? Sim, o primeiro aborto que eu tive foi em 2018. O segundo aborto foi em 2019. Sim. E a minha bênção, que é a Manu, foi em 2020. Meu Então, Deus. foi em período de um ano, 3 anos de espera, no caso, né? E daí, então, presbítero Gabriel, quando eu tive o positivo, assim, da Manu, eu tinha certeza absoluta que era o meu milagre. Diferente daquela vez, né? Que a irmã estava sentindo no coração que não ia ir até o fim. Com Agora, certeza. outro sentimento Deus tomava já tinha conta me do seu dado coração. Uma certeza que era. E, assim, ao mesmo tempo que eu peguei aquele positivo, uma paz. Meu Presbítero Deus. Gabriel tomou conta do meu coração. Era o amém de Deus. O amém de Deus, assim, de uma forma tão tremenda. Meu Deus. Que nada mais me abalava, sabe? Eu tinha certeza que eu ia chegar até o final, independente do que eu tivesse que enfrentar durante a gestação. Eu tinha certeza que eu ia chegar até o final, porque se Deus falou, estava falado, né? E eu lembro que, assim que eu descobri a gravidez da Manu, eu tive que me afastar do trabalho, porque era considerado uma gravidez de alto risco. Aí eu fui afastada desde o início. Então foi um período, assim, muito bom, porque foi um período que eu parei de trabalhar e fiquei em casa. Então Pôde foi desfrutar, assim, né? com do certeza, período da com gravidez. certeza. Desfrutar do período da gravidez em casa e também conseguir ter mais tempo para Deus, né? Naquele momento, assim, que eu tinha mais tempo para ficar em comunhão com Deus e naquela espera daquela promessa maravilhosa que Deus tinha digamos feito, né? assim, caprichou na bênção, né? Com certeza, eu sempre tenho dito isso. Eu olho hoje para Manu e eu vejo que realmente quando Deus ele dá algo para nós, a bênção ela é completa. É completa. Eu vejo assim que a forma, o comportamento da Manu, às vezes eu fico pensando, meu Deus, ela tem 2 anos, mas parece assim que não, sabe? A forma que ela tem uma devoção por Deus, sabe? Meu Deus, A forma que que ela ora, a forma que ela cultua. Sim, Os sim. programas que são transmitidos aqui, nós Eu ia não comentar perdemos isso agora. nenhum. Ela, assim, é uma ouvinte assídua do Despertar, Assídua né? do Despertar. Inclusive, ela conhece o presbítero Gabriel, o pastor Jefferson, os irmãos que apresentam, ela conhece cada um, né? Então, ela sempre está junto com a mãe ouvindo o programa. Meu Deus. Então, presbítero Gabriel, para nós encerrar, né, para mim resumir, começou, então, eu tive o positivo da gravidez, que era da Manu. Aí começou outra luta, outro processo na gestação. Eu tive uma gestação, assim, maravilhosa, tranquila, totalmente contra a palavra do médico, né? Só que eu tive uma luta exatamente com ele. Porque ele sabia do meu problema e que nem eu disse, né? Ele não estava errado, né? Ele sabia que o problema realmente era grave. Sim, sim. E então, cada mês que eu tava indo, né, para fazer o acompanhamento, ele começou assim, porque ele falou para mim que eu precisava fazer o tratamento. Esse tratamento, presbítero Gabriel, é com umas injeções. Quem sabe alguns irmãos vão entender, né? Alguma irmã que já passou por esse processo. São injeções que tem que aplicar em volta do umbigo. Todos os dias. Meu Deus. Durante toda a gestação. E daí, como o meu problema estava mais avançado, eu teria que começar o tratamento antes de engravidar.
durante toda a gestação e 3 meses após eu ganhar a Manu, eu tinha que continuar fazendo o tratamento, porque ainda assim eu corria risco, né? De ter uma trombose. E aí, então, o médico começou a insistir. Ele falou, Fran, tu precisa começar urgente a aplicar as injeções, tu precisa. E eu falei assim, doutor, pode ficar em paz, porque eu não vou fazer nenhuma uma injeção. Eu tô decidida que eu não vou aplicar a injeção. E daí ele falou assim pra mim, ele disse, Fran, mas o teu problema é grave, tu corre risco, o bebê corre risco, então nós precisamos fazer. E daí nós começamos naquela luta, né? Eu com o médico, ele insistindo no tratamento e eu dizendo que não precisava. E cada mês que eu ia, a gestação progredindo assim de uma maneira maravilhosa, sem nenhum problema. E daí teve um momento, o presbítero Gabriel sempre fala para os irmãos, chegou ao extremo. Eu e o doutor. Ele chegou assim e falou assim para mim, o William não conseguia me acompanhar devido ao trabalho, né? Daí quem me acompanhava era minha irmã. Todas as consultas ela estava junto comigo. Daí ele falou assim pra mim, ele disse, Fran, tu tá sabendo do real problema e do real risco que tu tá correndo de vida? E daí eu falei, sim, doutor, eu tô, né, ciente, o doutor tá sempre me falando, eu sei. E daí, rindo, né, daí ele disse assim pra mim, ele disse assim, mas eu não tô conseguindo entender por que tu tá rindo. Daí eu disse assim, doutor, Deus tá no controle, Ele tá cuidando de nós, não precisa se preocupar, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Daí ele falou assim pra mim, ele disse assim, olha, eu até acho interessante a fé de vocês, a crença de vocês. Eu também tenho as minhas crenças, ele falou assim pra mim. Só que eu quero te dizer uma coisa, ele não se referia a Deus porque, infelizmente, né, às vezes eles não conseguem confiar em Deus, né, eles confiam no que eles podem, na ciência, né? É verdade. E daí ele falou assim pra mim, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho, tu vai ter que fazer a tua parte. Aí eu lembro que esse dia eu cheguei em casa e eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor vai mostrar para ele que o Senhor não precisa de ajuda humana de maneira nenhuma. Foi aí uma afronta, né? Uma contra afronta. O próprio poder de Deus. Exatamente. Né? Eu falei, o Senhor vai mostrar para ele que o Senhor é Deus vivo, que está no controle de toda a situação. Inclusive da palavra dele. O Senhor vai mostrar para ele que o Senhor é Deus. Com certeza. E daí ele falou assim para mim também. Ele disse assim, olha, Fran, eu vou ser bem sincero contigo. Tem noites, madrugadas que eu acordo e a primeira pessoa que vem na minha cabeça, meu pensamento é você. Eu me preocupo com você. Para ver o tanto que era grave a situação, né? Ele se preocupava comigo, realmente, ele tinha razão nisso, né? Aí ele falou assim para mim, ele disse assim, Fran, o teu esposo, ele tá ciente disso? Tá ciente, doutor. A tua família tá ciente? Tá ciente. Eu comentei com todos, eles todo mundo Então na sabe. cabeça dele assim, tá todo mundo maluco. Tá todo mundo maluco. Daí ele falou assim para mim, sabe o que eu tava Deus. pensando? Eu acho que eu vou ir na igreja contigo. Daí Ele eu falou pensei, isso? amém. Sim, falou assim, presbítero Gabriel. Daí ele falou assim, eu vou ir na igreja contigo e eu vou falar com o teu pastor. E eu vou explicar para ele o teu problema. Quem sabe ele te convença que você precisa fazer o tratamento. Deus do céu. Daí eu falei assim, doutor, pode ficar em paz, porque todos nós estamos na mesma fé, na mesma confiança. Deus está cuidando de nós, o senhor vai ver que eu vou chegar no final e vai ser tudo maravilhoso. Aí ele falou assim pra mim, eu quero muito, muito mesmo, te ver chorar de felicidade. Né? Eu torço por isso, ele acompanhou o meu caso desde o início, né? Mas a decisão que você está tomando, eu não posso te garantir que você vai chorar de felicidade. Então, ele me deixou bem claro e o caso era sério mesmo. E eu creio, sim, presbítero Gabriel, que foi o próprio Deus que estava permitindo essa situação, a palavra dele, para que hoje até mesmo eu pudesse entender que foi realmente o Senhor que cuidou de nós. Tivesse, assim, plena certeza de que foi a mão de Deus que fez isso, né? Não foi assim o médico, não foi remédio, não foi a ciência, né? Foi a mão de Deus gerando ali um milagre dentro da irmã, né? Com certeza. Eu tenho hoje a total certeza disso, pela experiência, pelos processos que eu passei. Sim. Eu tenho a total certeza que foi inteiramente a mão do Senhor. Meu Deus. E como foi assim o desfecho final depois que passou os 9 meses e a irmã viu assim, meu Deus, agora é a hora da Manu chegar, vou ver o rostinho dela, vou pegar ela no colo, vou sentir aquele calorzinho assim, né, de mãe e filha. Como foi essa experiência assim de ver agora não apenas o milagre sendo gerado, mas agora assim manifestado, né, trazido às claras diante dos olhos de todos e que Deus realmente é fiel e cumpre a sua palavra? Então, presbítero Gabriel, olha, foi
algo assim que eu não consigo expressar com palavras, né? Aquele sentimento, aquele sonho, aquele desejo que só Deus naquele momento ele poderia realizar, né? E eu sempre brinco, quem me conhece sabe que eu sempre tive muito medo de injeção de agulha. E como o problema meu era assim uma gestação de risco, então não tinha como eu ter um parto normal, né? Já tive uma cesárea agendada. O médico falou que ele ia esperar eu completar as 38 semanas e nós não poderíamos esperar nenhum dia, nós teríamos que marcar a cesárea, né? Sim. Então a cesárea estava marcada. E foi esse mesmo médico? O mesmo médico. Meu Deus. Ele que cuidou e ele que fez o parto também. Tenho certeza que foi ele também que Deus permitiu, né? Colocou no meu caminho. Porque hoje ele entende que a Manu é um milagre. Ele viveu isso comigo. Isso foi um testemunho para o próprio médico, né? Para o próprio médico. Inclusive, presbítero Gabriel, chegou o dia assim, ó. Eu não tava. Chegou o dia que foi marcado, dia 25 de janeiro de 2021. Agora, dia 25 de janeiro, ela vai fazer 3 aninhos. Tava marcada a cesárea e era numa segunda-feira. No domingo à noite eu fui no culto. Eu orei ao Senhor, eu pedi, Senhor, que toda a paz que o Senhor me concedeu durante a gestação, que essa paz do Senhor e o Senhor esteja comigo no dia do parto, porque eu preciso ficar tranquila, né? Não posso Principalmente nessa hora. Na hora do parto. Eu tenho uma tranquilidade, eu tive uma tranquilidade, assim, eu sempre digo, foi Deus. Hoje eu vejo que foi o próprio Deus. Era como se eu nem tivesse chegado no dia do parto, que eu tava, assim, tranquila. E às vezes assim, eu me pegava pensando, disse, meu Deus, será que isso é real? Será que é a realidade? Eu com a barriga assim, sabe? Era um sonho, realmente um sonho de Deus que eu tava vivendo. Meu Deus do céu. Aí então chegou o dia do parto. Eu lembro que eu entrei na sala de parto, no bloco cirúrgico, e estava assim, ó, muitos enfermeiros, estava o médico, estavam todos assim, uma equipe muito grande ali comigo, né? Naquela expectativa, tava um silêncio ali na sala e eu orando, pedindo a Deus, né, que Deus estivesse ali comigo. E daí faltava só o anestesista chegar, né? Faltava só ele para aplicar a anestesia. Aí, então, ele chegou e eu lembro que o meu doutor falou assim pra mim, até que enfim chegou quem manda, porque sem você a gente não pode fazer nada, né? Eu precisava primeiro da anestesia. Sim. Daí ele brincou, ele falou assim, porque já não foram fazendo, né? Sem anestesia mesmo. Daí o doutor deu uma risada, daí daqui a pouco ele olhou assim pra mim e olhou pra aquela equipe que tava assim em volta. Daí ele disse assim, eu gostaria que vocês conhecessem a história dela e da bebê que vai nascer agora. Meu Deus. Essa criança que vai nascer agora, ela vale mais do que ouro. Naquele momento, eu não consegui conter minhas lágrimas, presbítero Gabriel, porque eu entendi que Deus, com certeza, trabalhou no coração do médico e ele conseguiu entender que a Manu é verdadeiramente um milagre de Deus. Ele não conseguiu dizer que ela era um milagre, mas ele falou que ela vale mais do que ouro. É porque ele sabe que ela verdadeiramente é um milagre. Com certeza. Então, naquele momento, assim, eu chorei, mas chorei de alegria na presença do Senhor, de poder ouvir o médico falando assim, sabe? Eu disse assim, ai, meu Deus, olha, o seu nome está sendo engrandecido e glorificado aqui dentro, porque ele está entendendo que a Manu realmente, ela é um presente de Deus na minha vida. E imagina assim, né? É como se Deus, né, colocasse isso como uma exposição, né, aos olhos ali de toda a equipe que estava ali presente, o médico, a equipe de enfermeiros, anestesista, estava todo mundo ali, né? Talvez pessoas que tinham as mesmas crenças que ele, ou talvez crenças diferentes, mas não crenças do Senhor. Agora todos estavam vendo com seus próprios olhos um milagre que o Deus vivo, como nós cantamos aqui, né, o Jesus, mas o Jesus dos crentes, né, estava operando diante dos olhos dos homens. Né? É verdade, com certeza, presbítero Gabriel. E então ali naquele momento assim eu sentia a presença do Senhor, a confirmação daquela promessa na minha vida, né, que Deus estava me entregando. Sim, sim. Eu não tenho palavras para descrever a minha eterna gratidão. Eu sempre tenho dito, o tempo que o Senhor permitir eu viver aqui na Terra não vai ser suficiente para me expressar a minha gratidão. Foi o que a irmã disse, eternamente grata, né? Eternamente, pelo aquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele permitiu eu viver. Eu digo, eu sempre acreditei, eu sempre criei, eu sempre achei maravilhoso o milagre que o Senhor opera. Mas chegou o momento que o Senhor permitiu eu gerar um milagre dentro de mim.
Isso é algo Ô, maravilhoso. irmã Franciele, e quando a irmã pegou a Manu assim no colo pela primeira vez? Ai, olha, eu não tenho como expressar esse sentimento. Foi algo assim maravilhoso. Meu Deus Maravilhoso que com palavras eu não consigo explicar mesmo. A graça, É único, saber que eu né? estava segurando não apenas a minha filha, mas uma promessa que Deus havia feito para mim, né? No altar da casa do Senhor. Meu Deus, olha, irmãos, a gente ouve isso e o coração assim enche de alegria, enche de fé, enche de esperança, porque realmente Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. E eu imagino quantas irmãs, né, ou até mesmo irmãos, ouvindo agora esse testemunho, a irmã Franciele comentando, e assim, se identificando, né, com uma parte, outra parte, com o testemunho, e isso é maravilhoso, e eu tenho certeza que Deus está gerando fé no coração de alguém, mais do que isso, gerando milagres na vida de alguém também. Eu queria que a irmã Franciele comentasse agora, assim, né, deixando uma palavra para irmãs que estão nos acompanhando agora, talvez casais, né, que há tempos esperam também um milagre de Deus, uma resposta de Deus nesse sentido. É claro que nós não queremos aqui criar uma ilusão na mente de ninguém, porque para cada pessoa Deus tem um plano, um propósito, um projeto, uma promessa, mas nós sabemos que Deus é Deus de milagres, que Deus pode fazer, e eu tenho certeza que pessoas que estão nos acompanhando agora têm promessas como essa e aguardam em Deus esse milagre, e Deus trouxe esse testemunho até você nesse momento, né, para falar ao seu coração. Então eu queria que a irmã deixasse essa palavra ao coração de alguém que está nos acompanhando agora, talvez um irmão ouvindo, e lá no seu coraçãozinho, assim, ouvindo esse testemunho, existe uma chama reacendendo, talvez uma esperança que já havia se perdido, né, mas através de um testemunho tão lindo como esse que a irmã está contando, a fé de alguém está sendo reanimada nesse momento. Amém, com certeza, presbítero Gabriel. As minhas palavras que eu quero deixar para os queridos irmãos que estão acompanhando esse testemunho é que não perca a sua fé, a sua confiança no Senhor. Apesar das circunstâncias, apesar das vozes que vêm até você, dos nãos que você vai ouvir, mas escolha confiar no Senhor. Escolha descansar no Senhor. Escolha acreditar naquilo que o Senhor te prometeu. Como o presbítero Gabriel falou, nem sempre aquilo que eu vivi, a irmã ou o irmão vai viver também, que são experiências diferentes, né? Mas o nosso Deus, ele é o mesmo. E ele ainda opera milagres. Então, confia no Senhor, descansa o teu coração. Quem sabe alguém que vai ouvir o testemunho já estava até desanimado de alguma espera. Quem sabe uma irmã que tem um sonho de ter um filho. Quem sabe um pai, uma mãe que sonha em ter uma família restaurada. Nós não sabemos qual é o problema dos irmãos. Mas a minha palavra é: confia no Senhor. Escolha, decida acreditar naquilo que o Senhor prometeu a você. Assim como eu cheguei no momento que eu tive que escolher entre confiar naquilo que o médico estava me falando ou confiar naquilo que o Senhor havia me falado. E pela graça, pela misericórdia do Senhor, eu escolhi confiar naquilo que o Senhor havia me falado. Então são essas as minhas palavras que eu deixo para os meus amados irmãos. Não desanime, não deixe de crer no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. E Ele ainda faz milagres. Que promessa é essa que resiste ao tempo? Qual a pergunta logo vem ao pensamento? Será do filho ou do esposo? Que promessa é essa que resiste ao tempo? Deus fez uma promessa ao seu povo Israel de entrarem na terra que mana leite e mel. Foram 12 espias ver o que tinha lá. Resultaram dizendo: Moisés, lá não dá pra morar. Que promessa é essa que resiste ao tempo? Qual a pergunta logo vem ao pensamento? Será do filho ou do esposo? Que promessa é essa que resiste ao tempo? O fogo inflamado contaminou a fé, ficou desanimado
duvidou de Moisés, mas dentre os 12, Caleb e Josué, se agradamos a Deus pela fé, a terra nossa é. Que promessa é essa que resiste ao tempo? Qual a pergunta logo vem ao pensamento? Será do filho ou do esposo? Que promessa é essa que resiste ao tempo? E você que um dia ouviu alguém dizer: tome posse da bênção que Deus tem pra você, e quase perecendo não viu suceder. se foi Deus quem falou a você, Falou, tá falado. Que promessa é essa que resiste ao tempo? Qual a pergunta logo vem ao pensamento? Será do filho ou do esposo? Que promessa é essa que resiste ao tempo? A você que me ouve, tenho algo a dizer. Não perca a esperança, Deus disse pra você: em Jesus Cristo creia, salva-te os teus. a promessa das promessas, É a volta do Filho de Deus. a promessa das promessas É a volta do Filho de Deus. Breve Jesus Irmão William, que testemunho maravilhoso, né, companheiro? Nós acabamos de ouvir aqui a experiência dos irmãos, o milagre, a promessa, tudo que Deus fez na vida de vocês é lindo. Realmente, para nós experimentarmos o maná de Deus, tem que passar pelo deserto, mas logo ali na frente tem uma terra que mana leite e mel, né, companheiro? Exatamente, presbítero Gabriel. Quando vivemos uma experiência dessa com Deus, é para que demais irmãos sejam edificados, né, sejam alcançados por Deus. E eu creio que muitos irmãos e irmãs, muitos casais que também sonham em ter filhos, carregar uma criança no colo, podem ser alcançados por Deus, mas devemos confiar na promessa. O segredo é confiar, é acreditar naquilo que Deus tem prometido para cada um dos irmãos. Eu achei bonito aquele momento que o irmão comentou assim, que chegou em casa, né, conversou com a Manu e ela reagiu ali, né? Agora, da tua perspectiva como pai, né, como foi ver agora assim, o milagre estava ali, evidente diante dos seus olhos, poderia pegá-la no colo, né, sentir o coraçãozinho bater, enxergar os olhinhos, o rostinho, né, dar aquele carinho de pai que o irmão tanto desejava, né, dar para uma criança e receber esse carinho também. Como foi para o irmão essa experiência? Muito marcante na minha vida no dia que ela nasceu, quando o médico estava fazendo ali a cirurgia, né, e quando eu vi a pequena Manu nascendo, né, eu comecei a chorar, né, na presença de Deus ali, glorificando o nome santo dele. Imagina. E quando eu a peguei pela primeira vez no meu colo, né, também agradecendo a Deus pela promessa que ele estava fazendo na minha vida, na vida da minha esposa, de toda a família, um milagre, né? Quando eu vejo assim, quando Deus usando os irmãos, as irmãs, né? Quem crê em milagre, eu fecho os olhos e eu falo, eu vivi um milagre. Meu né? Deus, que coisa linda. Eu pego um milagre no meu colo, no meus Todos braços. os dias. Isso eu sempre agradeço a Deus por isso que Ele tem feito em nosso meio, de carregarmos este milagre em nossa vida. E nós devemos sempre lembrar que junto com a bênção vem a responsabilidade, né? Porque criar um filho é uma responsabilidade muito grande, mas a gente fica feliz assim de saber que a fé que os irmãos têm no Senhor tem sido transmitida, né? A Manu, a irmã Franciele estava comentando aqui agora de, apesar da tenra idade, ver a devoção dela a Jesus, né? Ela, juntamente com vocês ali que são pais, acompanham a programação, e isso é maravilhoso de saber que vocês como pai também
tem transmitido, né, esse legado à próxima geração, à vida da Manu, e isso é uma responsabilidade que cabe, né, aos pais transmitirem essa fé para os seus filhos, né? Exatamente, presbítero Gabriel, e algo que Deus, né, colocou em meu coração, quando a Manu nasceu, todas as vezes antes dela dormir, eu orava com ela. Eu orava com ela, citava salmos com ela, e ela ali, pequenininha, ela entendia, Deus fazia ela entender as citações bíblicas, e hoje ela vai fazer 3 anos de idade, agora no dia 25, né, de janeiro, vai fazer os seus 3 anos, e ela tem aquela rotina diária dela, né, desde quando ela acorda, minha esposa ora com ela, minha esposa coloca os cultos aqui da igreja com os pastores, os irmãos, e ela cultua a Deus de um jeito lindo. Quando eu vejo ali, eu até me emociono, que do decorrer do dia, com a sua rotina, também quando estamos em casa, quando não temos culto lá na igreja, estamos em casa cultuando a Deus com os irmãos, e ela fala, pai, vou pegar minha cadeira, ela pega a cadeira dela, coloca lá na frente do computador, e ela fala, pai, cadê minha Bíblia? O pai vai lá, levanta, pega a Bíblia. Pai, cadê o meu inário, pai? E ela, sem ler, sem entender, ela sabe ali praticamente todos os hinos, os corinhos, e ela participa, bate palma, dá glória a Deus. Levanta, pai, o pastor falou que é para orar, pai. Vamos, filha, levantar. Vamos ajoelhar, pai. O pastor falou que é para ajoelhar, para orar. Vamos fazer isso. Vamos, filha, em nome de Jesus. E através desses pequenos detalhes, né, Deus, ele tem feito essas maravilhas em nosso meio. E isso eu acho particularmente falando, lindo da parte de Deus, porque quando éramos criança, né, nós não tivemos essa oportunidade. Então nós vamos dar aquilo eu vou dar isso para minha filha, aquilo que eu não tive quando eu era criança. Meu Deus, assim, é de um privilégio que, né, a gente falta palavras para descrever como Deus é bom, como Deus faz uma obra e faz completa, né, e faz de forma que supera, assim, todas as nossas expectativas. Mas, irmão William, a tua palavra final agora, né, para o irmão que é o pai, e muita gente agora nos acompanhando, qual é a palavra que você deixa para os queridos irmãos que ouviram esse testemunho? Eu acredito muita gente em casa agora em lágrimas, né, depois de ouvir, assim, palavras tão maravilhosas. O nosso coração ferve com palavras boas, né, depois de ouvir uma experiência tão linda como essa que vocês viveram. E eu queria que o irmão deixasse aí a sua palavra final aos irmãos que nos acompanham. Irmãos, o segredo é ter fé, né, embora que somos pessoas, né, que tem dias, como a minha esposa estava falando, tem dias que a nossa fé não está lá no alto nível, mas acreditar a Deus mesmo com pouca fé, acreditando na promessa que Deus colocou em nosso coração, confiar, entregar o nosso caminho, a nossa família, dedicar a nossa família a Deus e confiar em Deus na promessa que Ele tem feito para cada um de nós. Amém. Está aí, meus amados, a palavra do servo do Senhor, nosso irmão William, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã Franciele, testemunhando, né, das maravilhas do Senhor. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Amém, companheiro. Querido irmão William, foi uma alegria para nós muito grande receber vocês aqui, né? E dos irmãos partilharem esse testemunho com a gente. Que Deus em Cristo abençoe vocês de forma muito especial. Amém, companheiro. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe os demais ouvintes, né, que vão escutar esse testemunho, vão assistir. Eu creio que Deus vai alcançar muitos e muitos irmãos através desse testemunho. Vamos seguindo agora de louvor ao Senhor aqui na nossa programação. Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro? Cante, me ajude. Eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. Lembro de uma vez, cante, murei porque me vi sem honras, sem valor. Ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz
meu Jesus me deu real valor. Coro. Misericórdia fez, mesmo sabendo o crente que sou. Mas me faz me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Um coro de novo, de pé, Pai, por favor. Misericórdia, canta de coração. Mesmo sabendo o crente que sou, me precisando ver. Toma-se, me faz me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Porque aonde o Espírito Santo entra, há mudança. Deus está falando, Deus está te chamando. E a voz é: vem a mim, porque eu tenho uma obra na tua vida. Essa intimidade que você deve manter com Deus, ela é ornada com os dons espirituais que às vezes nós nem sabemos que temos. Será que essa palavra é ultrapassada ou ela tem valor para nós hoje? Declare isso aqui nesta noite. Todo tempo tu és tão. Convenção Janeiro 2024. Com a participação de pastores de todo o território nacional. Fala pro Espírito Santo, fala. Como é que tá por dentro? Se esquecer, cresce. Se esquecer, cresce. Se esquecer, Deus te abençoa. Se esquecer, a vitória chega. Se esquecer, a porta abre. Será uma semana do agir de Deus. É tempo de luta, é. Tem tempo de guerra, tem. Tem tempo de adversidade, tem. Mas o crente verdadeiro também tem tempo de adorar, de cantar, de glorificar. A fé dá convicção para nós daquilo que nós não estamos vendo com os nossos olhos. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele levantará. Tenho saúde, tenho paz, tenho nome escrito no céu, mas a minha alma, o que está acontecendo com a minha alma? E dizemos: ó alma, em Deus espera, em Deus confia. Esqueça o que ficou para trás. Faça que nem o apóstolo Paulo disse: eu esqueço-me daquilo que para trás ficou e eu sigo para frente. Eu olho para Jesus, o autor e o consumador da fé. Não tem como ficar de fora. Venha abastecer a sua alma da presença de Deus. Formem suas caravanas, reservem seus hotéis e participe. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer.
também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.